Questão: o policial interpelou o suspeito na rua, solicitando seus documentos. O termo interpelou significa questionar ou dirigir-se a alguém com uma pergunta. Comentário: certo. Interpelar significa questionar ou abordar alguém com uma indagação. Questão: após anos de má administração, a empresa declarou bancarrota, ou seja, sua expansão internacional foi um sucesso absoluto. Comentário: errado. Bancarrota significa falência, não sucesso. Questão: o professor era contra o proselitismo na sala de aula, pois considerava inadequado tentar converter os alunos a uma determinada ideologia. O termo proselitismo refere-se ao ato de tentar convencer alguém a adotar uma crença. Comentário: certo. Proselitismo é a tentativa de converter alguém para uma crença ou ideologia. Questão: o festival de rua foi uma verdadeira pândega, cheia de alegria e diversão. O termo pândega pode significar uma grande festa animada. Comentário: certo. Pândega significa uma comemoração alegre e festiva. Questão: o comportamento do funcionário foi considerado um opróbrio, sendo motivo de vergonha para a empresa. O termo opróbrio indica algo louvável. Comentário: errado. Opróbrio significa desonra ou vergonha, e não algo digno de louvor. Questão: o advogado fez uma argumentação peremptória, deixando claro que não aceitaria réplica. O termo peremptório refere-se a algo definitivo, sem possibilidade de contestação? Comentário: certo. Peremptório significa categórico, definitivo, irrefutável. Questão: a luz do sol reverberava na superfície do lago, criando um reflexo brilhante. O termo reverberar pode significar refletir ou propagar luz e som. Comentário: certo. Reverberar significa refletir ou propagar ondas sonoras e luminosas. Questão: o juiz decidiu elidir alguns artigos do processo, ou seja, torná-los mais evidentes. Comentário: errado. Elidir significa suprimir ou excluir, não evidenciar. Questão: o réu tentou elidir as acusações, apresentando provas que demonstravam sua inocência. O termo elidir significa refutar algo com provas. Comentário: certo. Elidir significa contestar ou refutar algo com provas. Questão: João sentiu um antojo por chocolate, ou seja, um desejo intenso de consumir esse alimento. Comentário: certo. Antojo significa um desejo súbito e intenso. Questão: a cidade estava um caos por conta da balbúrdia, que representava um ambiente calmo e silencioso. Comentário: errado. Balbúrdia significa confusão, desordem ou barulho excessivo. Questão: o acidente foi grave, mas o passageiro saiu incólume, ou seja, sem ferimentos. Comentário: certo. Incólume significa ileso, sem danos. Questão: o policial fez um minucioso escrutínio da cena do crime, ou seja, uma investigação detalhada. Comentário: certo. Escrutínio significa exame minucioso. Questão: o vendedor tentou engodar o cliente, oferecendo-lhe um produto inferior como se fosse de alta qualidade. O termo engodar refere-se a enganar? Comentário: certo. Engodar significa enganar ou ludibriar. Questão: o discurso do palestrante foi lacônico, pois durou várias horas e foi extremamente detalhado. Comentário: errado. Lacônico significa breve e direto, não longo e detalhado. Questão: durante a reunião, João apresentou um comportamento pérfido, traindo a confiança de seus colegas ao divulgar informações sigilosas. O termo pérfido refere-se a alguém leal e confiável. Comentário: errado.
Pérfido significa traiçoeiro, desleal, alguém que age com falsidade. Questão: a resposta insolente do aluno ao professor fez com que todos ficassem em silêncio. O termo insolente refere-se a uma atitude respeitosa e educada. Comentário: errado. Insolente significa desrespeitoso, arrogante ou petulante. Questão: Mariana, ainda incipiente em sua carreira como médica, cometeu um erro ao interpretar os exames do paciente. O termo incipiente indica alguém com pouca experiência ou que está no início de algo. Comentário: certo. Incipiente significa iniciante, inexperiente. Questão: o chefe considerou incipiente o parecer técnico apresentado pelo novo funcionário, pois continha diversos erros conceituais. O termo incipiente significa alguém sem conhecimento ou ignorante sobre determinado assunto. Comentário: certo. Incipiente refere-se a quem não tem sabedoria ou conhecimento suficiente. Questão: a decisão do juiz foi considerada ignóbil, pois demonstrou extrema justiça e imparcialidade. Comentário: errado. Ignóbil significa algo vil, desonroso, indigno. Questão: após um período de grande estresse no trabalho, Lucas passou a sofrer de anedonia, ou seja, de uma intensa sensação de euforia e prazer constante. Comentário: errado. Anedonia é a incapacidade de sentir prazer em atividades que antes eram prazerosas. Questão: Maria estava tão nervosa antes da apresentação que começou a falar sozinha em um solilóquio, expressando seus pensamentos sem esperar respostas. Comentário: certo. Solilóquio é um discurso que alguém faz consigo mesmo, sem interlocutores. Questão: durante sua pesquisa, Júlia encontrou por acaso um documento raro que solucionou sua investigação, caracterizando um exemplo de serendipidade. Comentário: certo. Serendipidade é o acaso feliz, a descoberta inesperada de algo valioso. Questão: após a chuva, um aroma agradável de terra molhada, conhecido como petricor, espalhou-se pelo campo. Comentário: certo. Petricor é o cheiro característico da terra molhada após a chuva. Questão: o prato estava extremamente sápido, sem gosto algum, o que desagradou os convidados. Comentário: errado. Sápido significa saboroso, com gosto agradável. Questão: a sopa estava insípida, pois não haviam colocado nenhum tempero. Comentário: certo. Insípido significa sem sabor, sem gosto. Questão: a comida estava tão insossa que todos elogiaram seu tempero equilibrado e marcante. Comentário: errado. Insosso significa sem gosto, sem graça. Questão: durante a prova, Pedro deu uma resposta extremamente parva, demonstrando seu grande conhecimento sobre o tema. Comentário: errado. Parvo significa tolo, ingênuo ou de pouca inteligência. Questão: diante da notícia inesperada, João ficou completamente atônito, sem reação. Comentário: certo. Atônito significa surpreso, espantado ou perplexo. Questão: João sempre foi um homem pejoso, nunca hesitou em enganar e prejudicar seus colegas para conseguir o que queria. O termo pejoso refere-se a alguém inescrupuloso e traiçoeiro. Comentário: errado. Pejoso significa alguém que sente vergonha, que tem pudor ou receio. Questão: Marta, ao perceber que não havia mais motivos para desconfiança, se mostrou finalmente grátula, retribuindo a gentileza de seus amigos. O termo grátulo está relacionado a alguém grato e reconhecido. Comentário: certo. Grátulo significa alguém grato, que demonstra reconhecimento por algo. Questão:
A viagem foi interrompida por um evento fatídico, que trouxe alegria e comemoração para todos. Comentário: errado. Fatídico significa algo trágico, relacionado ao destino, normalmente com uma conotação negativa. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!